e faz toda essa obra, até que chega o dia da sua morte. E na morte de Jesus, o que acontece com o diabo? Você tem que ter esse entendimento. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Qual o destino do diabo depois da morte de Jesus? Por exemplo, você vai hoje nas igrejas e você vê uma manifestação. Aí o pastor vai lá entrevistar o coisa ruim, ou raça ruim dos infernos. Aí ele fala o quê? Eu sou Satanás. Hã? Quem já viu? Quem já foi numa igreja, tinha uma pessoa manifestada, ele falou que ele era Satanás. Hã? Na mesma hora, em outra igreja, tem uma outra pessoa manifestada. E aquela pessoa também fala que é quem? Satanás? Poxa, mas não, pera um pouquinho. O bicho é onipresente. Hã? Como é que o Satanás está aqui e pode estar também na outra igreja, na outra pessoa, se ele é um só? E o único que é onipresente é Deus. Então não pode estar no mesmo lugar. Se é Satanás num lugar, bispo, peraí, bispo. Não, peraí, bispo. Peraí, bispo. Isso eu vou responder descosta, né? Isso eu vou responder. É que aí fica ruim, né? Como é que a gente vai falar do diabo assim? Então escreve que tem. Ele destruiu, mas o bicho tem. Sabe o rabo de lagartixa? Você corta, mas ele fica pulando, né? Está vivo, né? Então mesmo morto ele está vivo. É uma confusão danada. Eles falam, pisa na cabeça. Quem já pisou na cabeça do diabo aqui? Pisa, 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 pisa. Pronto, agora ele esmigalha aí. Aí depois que pisou, no outro dia o diabo está na sua vida. Pastor, mas ontem eu pisei nele, eu amassei. Eu vi que eu pisei nele, eu senti, fez assim, cleque, né? Senti que eu quebrei os ossinhos do bicho. Mas no outro dia ele já estava na sua vida de novo. Então é uma coisa meio intrigante. Bom, bispo, então o cabeça está destruído, né? Graças a Deus, recebo, mas os anjos estão soltos. E os anjos do diabo? Aí, vamos aqui mais para frente, vai até o final do livro de Hebreus. Aí você chega em Tiago. Depois de Tiago tem Pedro. Depois de Pedro tem João. E antes de Apocalipse, tem a primeira folha de Apocalipse. Você volta uma folha só. No capítulo, só tem um capítulo, né? Capítulo 1 de Judas, versículo 6. E os anjos? Bispo, o diabo está aí, como o senhor falou, destruído. Mas os anjos não. Os anjos não foram destruídos. Realmente, concordo com você. Tenho que acreditar no que está na Bíblia. Os anjos do diabo ainda não foram destruídos. É Satanás mesmo. Só que, como ele é mentiroso, o outro e a fala anjos, que é Satanás. Mas não é um dos anjos do diabo. Não guardaram o seu estado original. Como que eram os anjos do diabo? Os anjos de Deus se mantiveram ali no seu estado original. Mas então, abandonaram o seu próprio domicílio. Uma pessoa manifestar ali na igreja, guardado sob trevas, em algemas eternas. O pastor fica mandando juízo do grande agora. Ele fica... Então está tudo preso. Agora manifesta pombagira. Ele preso. Quando Jesus morreu na cruz, aproveita, o que ele fez com os anjos do diabo? Aproveita para soltar. Prendeu todos. Quem já viu isso aí? Quem já viu isso aí também? Em trevas, ou seja, se referindo que é um monte de espírito, né? Do grande dia. Eu vou trazer duas passagens bíblicas para você. Julgar toda a humanidade. Vamos ele vai julgar também. Primeira delas, Hebreus 2,14. Os anjos do diabo. Vamos falar do cabeça do diabo. Vai dar o julgamento para eles. Hebreus 2,14. Estão presos, né? Primeiro, qual o destino do diabo? Então? E a história agora? Como é? Agora, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, se o diabo foi destruído, não foi? Foi ou não foi? Desses também ele, Jesus, e os anjos estão presos. Igualmente participou. Como é que fica agora? Para que por sua morte que aparece destruísse o quê? E o coisa ruim tinha o poder da morte. Vai, manifesta aí agora. Eu sei que você está nessa vida. Tá vendo? Fecha então Jesus na sua morte. Vamos relembrar. Aquele que tinha o demônio que está aí. Manifesta aí agora. Eu sei que você está nessa casa. Eu sei que você está nessa família. Vamos lá, manifesta aí agora. Vamos. O demônio. Eu quero maior. Vamos. Manifesta aí agora. Que tem o poder de matar no cachorrinho desse homem. Vai lá. No poodle. Você que está no poodle dele. Manifesta aí agora.
alguma coisa errada aqui na língua portuguesa. E essa história, como é que fica? Uma coisa destruída não pode. Aí você fala assim, mas espera um pouquinho. Algumas Bíblias está escrito tinha, né? Quem a Bíblia está escrito pastora Silvia também manifestou. Algumas Bíblias ficou um ano manifestando. Outras, aí você já começa a começar a cabeça de alguma coisa errada, né? Peraí, se é demônio, como é que fica um ano manifestando? Se Jesus expulsava e a pessoa estava liberta, mas que diabo, será que é o demônio chiclete, esse aí que não desgruda nunca? Está sempre na pessoa, expulsa e ele volta, expulsa e ele volta, expulsa e ele volta. Será que é a coisa dessa maneira? Então que demônio é esse que atua? Na realidade, o que acontece hoje nas igrejas é o que está escrito em Gálatas 5, a partir do versículo 19. A feitiçaria, que é uma obra da carne, né? A feitiçaria, os resíduos do mal, continuam na nossa carne. Desde que Adão pecou, a nossa carne ela tem uma tendência maligna. Então, toda vez que você comete pecados, que você comete falhas, que você comete erros diante de Deus, a sua carne, a sua própria carne fica te acusando. Você errou, você não é digno de receber as coisas de Deus, você é um pecador, olha só o que você fez. Você vai orar a Deus e a sua carne fica sem vergonha. Você quer orar a Deus? Você é um pecador. Ó, você fez aquilo lá. Eu sei que eu fiz. Aí mesmo, eu fiz. Eu não vou nem pedir nada para Deus que eu fiz mesmo. Ai, bispo, que problema. Eu fiz, bispo. É pior que eu fiz mesmo. Estava tão bom eu fazer, mas a carne, né? Mas agora eu estou em pecado, Jesus. Que eu não sou digno. Né? Eu vou embora da igreja. Não sou nem digno de estar aqui. E desanima você. Então a sua própria carne fica te condenando. A partir do momento que você recebe uma condenação no seu coração, você começa a achar que tem um mal na sua vida. E obviamente, por você viver esta crença, você está sujeito a qualquer coisa. Não só de manifestar, como também de ver coisas erradas, de ver demônio, de ver essas coisas. Por quê? Porque você se autocondenou. E na Bíblia está escrito que a fé, lá em Romanos 4, está escrito assim, que a fé chama a existência as coisas que não existem. Então, se você tiver uma fé que você tem demônio, que você tem um mal na sua vida, que você é um pecador, que o mal atua nos seus caminhos, você vai viver a vida desta maneira. Por quê? Porque você chama a existência as coisas que não existem. Então, você precisa parar com isso. A pastora Silvia, você vê que engraçado, né? Ela manifestou durante um ano na igreja, toda reunião ela ia. Engraçado que eu era obreiro nessa época, né? E eu já cheguei a expulsar até o demônio das irmãs dela. As irmãs dela tinham também, sabe? Manifestava as 3 irmãs. E é uma coisa engraçada, né? Porque elas eram conhecidas em toda a igreja. Um ano manifestando ali, as 3 irmãs manifestando. Às vezes a pastora assim, dá uma olhadinha assim para mim. Sempre fui bonitão assim, sabe, né? Aí eu, obreiro da igreja, e ela manifestando. Às vezes ela dava uma olhada e falava, tá amarrado. A endemoniada tá olhando para mim. Essas perturbadas aí. Eu, hein? Namorar com endemoniada? De jeito nenhum, sai para lá. Sabe quando que ela parou de manifestar? Um dia que uma obreira chegou para ela e falou, olha, você é de Deus. Está escrito na Bíblia que aquele que é de Deus o maligno não toca. Você não tem mais demônio, você tem Jesus no coração. Ela chegou, eu tenho. Então tá bom, nunca mais manifestou. Você vê como que é a mente da pessoa que chama a existência essas coisas ruins. Então você tem que tirar da sua mente que você tem mal. O mal foi destruído, está escrito aqui na Bíblia. Os anjos do diabo estão presos. Mesmo se o diabo não tivesse destruído, está claro aqui na Bíblia que os anjos dele estão presos. Se os anjos do diabo estão presos e ele é um sozinho, como é que ele vai manifestar em tanta gente, em tanto momento, a tanta hora, em todo lugar? Porque isso aqui não gera dúvida, né? Judas está claro aqui. Qualquer pessoa que você lê isso aqui, os anjos, eles estão presos em cadeias eternas para o juízo do grande dia. Então não tem anjo de demônio solto por aí não, né? É a carne, a feitiçaria que faz essas coisas acontecerem. O poder do mal, o poder da feitiçaria, que faz você adivinhar as coisas, que faz você ter manifestações, possessões. Então você é enganado pelo rabo da lagartixa. Você vê a lagartixa lá com o rabo dela pulando, você pensa que a bichinha está viva, mas está morta. Né? Então a carne que está viva, é a carne que tem esses rompantes. E você precisa ter esse conhecimento para explicar para essas pessoas. Bom, a partir do momento que você sabe que já está livre do diabo, você tem que entender 2 coisas muito importantes
para você ter uma vida em libertação. Primeira delas, vou ler 2 passagens bíblicas para você, e as 2 estão em Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos 6, 15. Olha, primeira coisa que você tem que compreender: você não pode mais servir a lei, você não pode mais servir a lei de pecados, de condenações, a lei de influência que o mal está na sua vida. Meu irmão, chegou a hora do Filho de Deus assumir a sua posição em Cristo. Qual é a nossa posição em Cristo? Eu tenho Jesus na minha vida. Jesus está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Na Bíblia está escrito que nós somos propriedade exclusivas de Deus. Na Bíblia está escrito que aquele que é de Deus, o maligno não toca, que também não está se referindo ao diabo, mas a qualquer pessoa do mal. Ninguém pode tocar em você, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. A luz do Espírito Santo está dentro de você. O que pode tocar em você, se você tem o Espírito Santo aqui dentro? Deus está aqui. Ah, bicho, mas será que eu tenho o Espírito Santo? É que eu sou pecador. Olha, outra praga dos infernos, dessas igrejas aí. Quem que não é pecador? Você pensa que o Espírito Santo só habita em templo limpinho? Você já ouviu falar isso aí, né? Que para o Espírito habitar numa casa, a casa tem que estar limpa, né? Que casa que está limpa, gente? Sua casa é horrorosa, a minha é horrorosa, de todo mundo aqui é horrorosa. Você acha que tem alguma casa limpa? Ele entra para quê? Para limpar a casa. Ele que faz a faxina na casa. Ou você pensa que a sua casa é bonitinha? Aí, bispo, minha casa é bonitinha, meu rostinho, que lindo. Ai, o Espírito Santo adora habitar em mim, porque, ai, minha casa, né? Já o outro mais feinho é minha casa e é meio velha, né? O Espírito Santo não vai gostar da minha casa. Toda casa, toda a carne, o templo do homem, não é limpo. O Espírito Santo entra para limpar. E por isso que você recebe o que você recebe pela graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Não é porque você merece, mas Deus te ama tanto que Ele habita dentro de você. Amém? Então, pelo amor que Deus está conosco, está dentro de nós, atuando na nossa vida. Então temos que entender isso aqui, ó. Romanos 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ele fala de modo nenhum. Está vendo? Você vai pecar porque você não está mais fazendo campanhas, sacrifícios, expulsação de diabo. Pelo contrário, de modo nenhum. Aí que você vai agradar o Espírito Santo mesmo, que você vai abandonar a corrente. Onde já se viu Jesus te libertar e você buscar uma coisa que Ele já te deu, buscar libertação, você já está liberto. Jesus já te deu libertação, derramou sangue por você na cruz. Então, de modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos, para obediência, desse mesmo quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Pensa nisso que está escrito. Aquele que você obedecer, você vai ser servo. Se você obedecer a Deus, será servo de Deus. Se você obedecer o diabo, você vai ser servo do diabo, né? Por isso que tem pessoas que mesmo libertas, ainda manifestam. Por quê? Porque são servas do diabo. Infelizmente, elas serviram a ordenança da lei, os mandamentos da lei, aquelas coisas que colocaram na sua cabeça, que você tem demônio, que o diabo está solto, que ele está atuando na sua vida, que ele não sei o quê, e a pessoa recebe isso no coração, né? Aí ele fala assim, mas graças a Deus, olha, você nunca poderá reclamar diante de Deus que você não teve a oportunidade de conhecer a verdade. Ainda que você nunca mais volte, bicho, o senhor está falando, eu estou amarrando tudo o que o senhor está falando. Graças a Deus, pode me amarrar, pode ficar à vontade, né? Você me amarra, o Espírito Santo me desamarra. Assim que é bom, né? Tem uma irmã que outro dia chegou para mim e falou, bispo, eu cansei de te amarrar, fiquei mais um ano amarrando o senhor. Hoje eu estou aqui na igreja, né? Hoje eu estou desamarrando tudo que eu te amarrei. Falei, graças a Deus, irmã. Que a palavra é assim, né? Então, infelizmente, tem pessoas que podem nunca aceitar, mas você nunca vai poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não conhecia a tua verdade. Deus quis te revelar a palavra, né? Está escrito. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, eu estou falando que está escrito na palavra. Mas graças a Deus, porque outra hora, eras o quê? Escravos do pecado.
Tudo para você era pecado. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Eu sou pecador. O Espírito Santo não pode habitar em mim. Eu não tenho direito a